Oi, seja muito bem-vindo a esse canal, mais um podcast incrível. Eu tô tão feliz de estar aqui hoje. Eu começo o episódio falando toda vez a mesma coisa, porque é verdade, né? E você sabe. Já vou te pedir para você chegar, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal, acompanha o Rafa Flix que tem aí, que tem conteúdo aí de milhões. Tem pessoas que estão entregando aí ouro em pó para você no YouTube através de conteúdo. Então, vem acompanhar o que está acontecendo, tá? A gente está aqui nessa casinha linda, você sabe, aqui no Nova Onda Podcast, gravando esse episódio maravilhoso para você. Te entregar um conteúdo bom agora de áudio, de vídeo, né? Que é outra coisa também, outro nível do jogo. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu amo. Eu amo, mas antes de começar o assunto e apresentar minha convidada, que é uma coisa que eu também amo, eu queria dividir uma coisa com você, que eu ouvi esses dias e eu sempre gosto de compartilhar, né, algumas chaves para a gente começar esse bate-papo. Eu escrevi que eu não queria esquecer, já tem alguns dias isso. Quanto custa acreditar em algo? Não custa financeiramente você acreditar em alguma coisa, né? Não tem um custo. Acreditar em alguma coisa, acreditar no seu negócio, na sua família, acreditar em alguma coisa que só você viu. Não custa financeiramente, pode custar outras coisas, mas talvez eu não consiga mensurar quanto custa. Mas eu posso dizer quanto custa duvidar de algo. Porque quando você duvida, você já perdeu o jogo. Então, eu não sei quanto custa acreditar. Mas duvidar, eu tenho certeza que custa muita coisa para você. Então, não duvida do que você faz. Não duvida do que você está vendo. Não duvida do que Deus entregou para você. Não duvida do que você está acessando. Porque, infelizmente, vão ter situações, pessoas, momentos que vão te fazer duvidar. Mas duvidar vai te custar muito caro. Acredita nisso, tá? Queria começar esse episódio falando isso para você, porque falou com o meu coração. Eu gosto muito de compartilhar o que fala com o meu coração. Eu sempre penso que não é à toa, né? Então, seja muito bem-vindo. Vou apresentar minha convidada de hoje, que eu estou super feliz. Fruto de conexão. Eu amo uma conexão, né? A gente combinou de falar de comunicação, oratória e tudo mais, mas de uma forma muito que conecte com você. Que você saia daqui com insight, com boas dicas para você aplicar aí no seu negócio, para você destravar a sua comunicação hoje, nesse episódio, tá? Deixa eu apresentar minha convidada de hoje. Eu vou bater um papo com a Carol Miranda. Carol é empreendedora, especialista em oratória para empresários. Carol prepara mulheres para oratória visando lucro, visando crescer. Uhum. Então, seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada por estar aqui comigo nesse episódio maravilhoso. Eu sempre me perguntam se eu tenho um episódio preferido. Eu não posso dizer, né? Aqui fica feio para mim. Uhum. Mas eu posso garantir que esse episódio vai ser muito bom, porque é um episódio de um tema que eu amo falar, que é comunicação. Então, estou muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço essa oportunidade. Como você falou, nós somos fruto de conexão. Verdade. Né? Que a internet e o online nos proporciona essa possibilidade. Eu também estou feliz de estar aqui, poder dividir pouco do conhecimento que a gente adquire com você e com quem está assistindo a gente. Obrigada. Obrigada a você. Eu quero reforçar que esse episódio nosso vai ser o último episódio do ano, vai ser a última segunda-feira desse mês. Então é bom que já fica aí talvez alguns insights no exercício para a gente aplicar no ano de 2025, né, Carol? Vamos falar bastante de comunicação, oratória, aplicabilidade para 2025. Perfeito. Carol, queria que você se apresentasse para a gente, dissesse quem é a Carol, como é que você gosta de ser reconhecida profissionalmente e quem você ajuda, o que você faz? Bom, profissionalmente, eu gosto de ser reconhecida como a Carol que treina e desenvolve as pessoas, que é o que eu gosto de fazer. Quando eu olho para a pessoa e percebo o potencial dela, que às vezes está escondido e ela ainda não explorou aquilo dali. Então, eu gosto de fazê-la enxergar o quanto ela pode, o quanto ela é capaz e, se possível, treiná-la, se possível, ajudá-la a desenvolver essa questão. A Carol é mãe, é casada, é cristã e busca sempre conhecimento, desenvolvimento, gosta de estudar e, principalmente, Rafa, gosta de me conectar com pessoas. Ai, que lindo. O que a gente está fazendo aqui, para mim, é um prazer. Não tem nem preço isso, né, Carol? Não tem preço. As pessoas são o maior ativo dessa terra. Então, a gente puder se conectar com boas pessoas, isso tem muito valor, né? Sim, sim, sim. Carol, como é que começou a oratória na sua vida? A oratória na minha vida? Pois é. A oratória, ela começou dentro da igreja. Eu sempre falo isso, dentro dos muros eclesiásticos. Não foi dentro da faculdade, digamos assim. Ou do corporativo, né? Do corporativo, não. Engraçado que não. Que bom porque você falar isso. Para mim foi do corporativo. Porque geralmente a gente, lá no corporativo principalmente,
têm possibilidade de desenvolver, mas muitos profissionais não desenvolvem, principalmente essa questão do falar em público. Verdade. Às vezes tem a oportunidade de fazer uma apresentação, é até convidado para fazer, mas foge dessa oportunidade. E dentro da igreja, como eu sempre estive lá dentro, desde criança, eu sempre me vi dentro dessas situações onde eu precisava falar. Precisava me comunicar, precisava... Ah, não tem ninguém para dar aula aqui, vamos lá dar aula. Ah, então tá bom. Então a gente vai para criança, para adolescente, para jovem, vamos lá. Sempre foi isso. Sempre estive lá dentro da igreja. Graças a Deus, me sinto privilegiada por essa oportunidade que Deus me deu de crescer ali dentro. E que você soube também aproveitar, agarrar a oportunidade, fazer a oportunidade ser boa para você, né? Sim. E a gente tem muitas tarefas dentro da igreja. Então, uma hora você dá aula, uma hora você... Eu faço parte do Ministério de Louvor também, então é uma questão da gente estar sempre à frente. O Caleb fala que aí, quando falta alguém também tem... Quando falta alguém, a gente pode ajudar aqui. O Severino da igreja. É exatamente isso. Então, a gente acaba desenvolvendo várias coisas que você nem sabe, Rafa. Sabe? Assim, que você nem imaginava que você poderia ajudar naquilo dali. Ah, professora de crianças, vamos lá. Professora de adolescentes, vamos lá. Ah, vou ajudar ali na portaria, na recepção, com um sorriso lindo para poder receber as pessoas que estão chegando, com simpatia, sabe? Energia. Vamos lá, com energia, para a pessoa voltar. Porque eu costumo falar que a recepção de qualquer lugar, de restaurante, de igreja, se não for boa, a pessoa ela vai pensar 2 vezes se vai voltar. Agora, se for boa, a gente volta certamente. Exatamente, né? Entendeu? Então... Isso tudo, eu fui aprendendo, desenvolvendo dentro da igreja. É uma escola. Como é que isso tornou um business? Como é que você olhou para isso e falou, antes do business, como é que você entendeu a importância disso? Entendi que veio da raiz, sua raiz começou na igreja, mas como que você olhou e falou assim, cara, isso aqui é muito importante. Não tem coisa que a gente olha assim, como uma comunicação para mim. Eu realmente olhei para ela e falei, isso aqui é ouro. É ouro. Quem sabe se comunicar está na frente das pessoas. Por quê, Carol? E olha, eu vi isso, sempre compartilho. Quem geralmente aplica golpe é quem sabe se comunicar. Eu gosto desse exemplo, que é um exemplo forte. Exemplo forte. É um exemplo forte. Tipo, você não cai num golpe de alguém que não tem uma excelente oratória, uma excelente fala, uma excelente lábia. Sabe persuadir o outro? Você só cai num golpe de alguém que é muito bom. Então, se alguém que é muito bom sabe oratória, gente, por que a gente... alguém que é muito ruim sabe oratória, por que a gente que tem um produto, um negócio, não vai saber oratória? E quando que você entendeu que isso era muito bom, muito importante? Quando eu comecei a perder oportunidades. Por conta da oratória, da falta da oratória? Sim, por falta. Eu era muito tímida. Ah, sim. Então, eu perdia muitas oportunidades. Então, por exemplo, na prática, eu estava num grupo de pessoas, uma reunião, qualquer coisa assim... E aí alguém perguntava alguma coisa ou pedia uma opinião, eu sabia, eu poderia responder, eu tinha uma ótima resposta, mas eu ficava calada. Não e o que acontecia? Outra pessoa falava exatamente o que eu ia dizer. Ou uma coisa pior também, não? Tipo... Sim, mas assim, poxa, era exatamente o que eu ia dizer e a pessoa era reconhecida ou elogiada ou alguma coisa assim, né? Então, eu falei, gente, mas eu estou perdendo oportunidade. A gente é tão... Assim, a gente se capacita, a gente lê, a gente procura saber das coisas. Você, às vezes, é preparado, mas você se prende, você se esconde. Então, e a gente fala muito isso dentro do digital, tem gente que não é tão boa quanto você, mas está se comunicando melhor. E essa pessoa está na frente. Está na frente, está tendo mais oportunidades. Então, quando eu comecei a perder oportunidades, é igual eu comparo muito com o inglês. Eu tenho faculdade de secretariado executivo. Então, a secretária executiva, ela precisa ter o inglês e outras línguas, né? Não só o inglês, mas principalmente. Então, quando eu procurava vagas nessa área, anos e anos atrás, eu perdia muita oportunidade, porque eu não sabia falar inglês. Então, era igual a oratória, a comunicação. Nossa, excelente exemplo. Quando eu comecei a perder as oportunidades, grandes oportunidades, Rafa, porque eu não me comunicava bem. Então, eu falei, gente, eu tenho que mudar isso. E aí eu também comecei a perceber que não era só comigo, várias pessoas. Porque assim, a gente não é treinado para isso. Eu tive o privilégio de poder estar dentro do ambiente de igreja, onde eu fui incentivada. Sim. Eu fui incentivada a isso. Mas nem todo mundo. Eu tenho amigas que falam, poxa, você cresceu na igreja, né, Carol? Por isso que você fala bem assim, porque eu nunca tive essa oportunidade. E me senti privilegiada por isso e percebi que as pessoas tinham essa dificuldade. E perdem ainda oportunidades. Então, eu me propus a ajudá-las. Não sei tudo, nós não sabemos tudo, eu não sou a melhor de todas nisso,
Mas o que eu posso ajudar e onde eu posso, eu tô aí para treinar as pessoas, desenvolver. Sei que elas podem mais. Conheço excelentes profissionais, excelentes. Mas elas são, às vezes, muito reservadas. Querem até se comunicar, falam comigo, Carol, eu queria falar assim, igual você. Eu queria chegar lá e fazer. Eu não tenho problema de fazer amizade. Eu não tenho problema de estar um grupo ali, eu chegar e pedir alguma coisa, perguntar. Eu não tenho essa. Eu também não tenho. Não tenho essa dificuldade. Mas não é só isso, né? Tem a questão mesmo formal, mais assim, do business, como você falou, de às vezes fazer uma apresentação, até uma entrevista de emprego. Entendeu? E quando eu ainda estava nessa questão corporativa, nas questões de entrevista, gente, como eu tremia na base. Quando eu ia fazer uma entrevista, eu nem dormia, sabe? Eu ficava naquela tensão. E às vezes, antigamente eu ficava toda vermelha, que assim, me dava um monte de placas. Uma vez eu estava num recrutamento interno, e aí a gente tinha que se apresentar. Né? Tinha um grupo. E um por um ia lá na frente se apresentar, porque nós estávamos concorrendo à mesma vaga. Então, a gente estava se vendendo. Sim. Ali. Cara, quando eu fui lá na frente, as pessoas... Acho que também foi para me atrapalhar, sabe? As pessoas lá falavam assim, e você tá cheia de placa. Aí que eu fiquei mais nervosa ainda, né? Porque eu estava com uma blusa meio que aberta aqui assim. E eu estava toda aqui... Envergonhada, né? Eu estava tímida, estava tensa, estava nervosa. E tudo isso é treinável, né, Carol? Tudo isso é treinável. Que eu acho mais fantástico. As pessoas devem acreditar que é só um dom. Não é. É um treino para ser bom nisso. Não é. Porque tem pessoas que já têm uma facilidade de falar, às vezes já convive assim num ambiente onde, né, falam muito, não é uma regra, né? Assim, tem gente que tem muita gente em volta, tem pessoas que têm muita gente em volta, mas mesmo assim é reservado. Mas tem pessoas que já estão nesse ambiente de conversa muito e tal, tem uma facilidade maior, mas é treinável. É uma coisa que você desenvolve. Agora, para a gente começar a falar um pouquinho de prática, como é que você acha que a comunicação pode ajudar a pessoa a vender mais? Bom, quando você consegue comunicar sobre o seu produto, é ótimo, né? Mas é outra coisa que a gente tem falado muito. Antes da pessoa comprar o seu produto... Ela compra você. Ela vai comprar você. Então, o seu produto, ele pode ser igual ao de outras pessoas, né? Um brownie, uma caneca, um microfone. Mas como que você comunica isso? Como que você gera valor com a sua comunicação em cima do seu produto? Então, eu acho que esse é o ponto-chave. É você comunicar a tua força da fala, da sua persuasão em cima daquilo que você quer vender. Você consegue compartilhar, assim, como é que a pessoa pode se tornar um bom comunicador? Eu sei que tem muitas técnicas, mas a gente vai tentar entrar em algumas coisas que a gente possa deixar de umas pílulas, né? Como é que eu, Rafa, não consigo me comunicar e posso me tornar uma boa comunicadora? Como eu posso começar, dar um start? Eu costumo falar, Rafa, para quem quer, né? Tem gente que fala, Carol, eu quero aprender. Treino e não é só você com um especialista, né? Você já pode começar em casa com leituras que você busca. E, assim, quando eu falo leitura, dificilmente hoje a gente, acho que ninguém, né? Pega um livro e vai ler em voz alta. Você não fica lendo, né? Verdade. Até no celular, você pega e você está aqui lendo, ó. Calado, verdade. Você está lendo com os olhos. E você está internalizando, mas você não está... Né? Reproduzindo verbalmente. Então, uma das coisas que eu falo é o treino. O treino, quando você pega, por exemplo, um livro, um artigo, um trecho qualquer que você possa usar e começa a ler em voz alta, você começa a perceber em você mesmo como está a sua dicção, a sua voz. Se você fala... não abre tanto a boca. Sim. Ou se você se expressa mais aqui com os lábios, se você abre mais a boca para falar. Eu gosto de falar lá na igreja. O pessoal fala assim, mas eu falo, abre a boca para falar, gente. Bota energia nessa fala. Abre a boca, Eu lido muito com os adolescentes lá na igreja, eu falo, gente, abre a boca, porque as pessoas precisam ouvir vocês. Aí eles começam a rir. Mas é um bom treino, porque você vai começar a se ouvir. Ou você gravar um áudio seu. Bota um grupo lá, só você e você no WhatsApp.
Começa a gravar um áudio seu para você reproduzir para você mesmo e fala assim, nossa, eu não tô, nem eu tô entendendo direito o que eu tô falando. Eu tô falando muito baixo, ou eu falo muito alto, ou eu preciso impostar mais a voz. Sabe quando você fala mais assim, Sim. não imposta a voz, mas tem hora que você sabe que você precisa falar melhor, impostar a voz. Então, são técnicas, né? Mas são exercícios que você começa a fazer. Ao longo do tempo, você vai percebendo onde você precisa melhorar. Entendeu, Rafa? São coisas, assim, práticas. Estou até dando exemplo para a pessoa que quiser já fazer isso, já começar. Vai ler. Lê na frente do espelho, sabe? Vê como é que você está, a sua postura. Pega o celular, coloca ele ali posicionado, filmando. Quando só você estiver em casa... Aí você posiciona lá e faz de conta que você está se apresentando. Faz de conta que você está defendendo uma tese, está numa entrevista. Coloca o celular lá e pega um artigo ou um livro, um trecho, e começa a ler. Para você ver os seus gestos, a sua dicção, como é que você está na postura do seu corpo, né? A sua linguagem não verbal. Eu gosto muito de falar isso também. Antes de você abrir a boca, quando você está no restaurante, que você vai se levantar para ir ao banheiro ou para ir fazer alguma coisa, pegar uma comida lá no self-service. Só de você se levantar do seu lugar e ir até onde você quer, você já está comunicando alguma coisa. Antes de você abrir a boca. A roupa que você escolhe vestir, o cabelo que você escolhe usar, a cor de esmalte que você escolhe, tudo isso, o modelo do teu óculos, tudo isso vai comunicar. Não é só quando você abre a boca, mas principalmente quando, né? A sua linguagem verbal. Eu estava vendo até um trechinho do Pablo Marçal, que é um cara que eu acompanho muito, né? E ele falou que a comunicação, a verbal mesmo, ela precisa ser muito boa, né? Precisa ser poderosa, precisa realmente conquistar o outro. Até nesse meio da atenção, a gente está disputando atenção com um monte de gente. E ele é essa pessoa, né? Ele é essa pessoa. Tanto é que ele fala, né? Ele se apresenta hoje de roupa esporte, num palco, mas ele construiu isso hoje depois de construir toda uma comunicação. Sim. Primeiro ele... Não dá para quem está começando falar assim, vou subir no palco de calça jeans e... por que eu tô falando isso? Porque tem gente que não dá atenção para essa questão corporal que também comunica muito, né? Sim. Depois que você atinge, talvez, muita autoridade ou muita visibilidade... que você alcançar. Aí você pode, talvez, relaxar um pouco nesse case. Mas dá uma atenção maior para tudo que está comunicando, a não ser apenas a sua voz e o seu conteúdo. Né? Onde você quer chegar, como que você quer ser visto, como que você quer ser vista, entendeu? Então, tudo isso as pessoas estão percebendo você. Qual é a impressão que você deseja causar na pessoa? Qual é a impressão que você deseja que a pessoa tenha a seu respeito? Porque tem gente que fala assim, não tô nem aí para o que o pessoal pensa. Sim. Eu tô. Eu também. Até porque muito. Assim que a gente vai fazer negócio. Eu estou muito. E se você é empreendedor, a gente é empresário e não está preocupado com o que o outro está pensando de você, tem alguma coisa errada. Tem que estar. Tem que estar. Porque a gente vai fechar negócio através do que as pessoas pensam sobre a gente. Né? Sim. É o seu futuro, são os seus negócios, é o seu nome e é a sua marca. É claro que eu quero saber como é que o meu cliente está me olhando. Como é que as pessoas que eu estou fechando negócios estão me percebendo. Verdade. É claro que eu tenho essa preocupação. Eu queria te perguntar, o que faz uma comunicação ser marcante no teu olhar? No meu olhar? Sabe aquela comunicação magnética? O que você acha que faz uma comunicação ser assim? Ela tem que gerar emoção. Sabe quando você gera emoção? Quando você... Eu gosto muito do contato visual. Eu também. É primordial, principalmente quando você está num palco ou dando aula, qualquer momento que você está diante de um público. Quando você tem contato visual, quando você tem essa possibilidade, né? Claro que não é no online, apesar de que a gente fala muito no online, quando a gente vai gravar um vídeo, vou só abrir aqui esse parêntese, quando a gente vai, por exemplo, fazer um story, normalmente as pessoas olham para baixo. Aperta aqui e fica se olhando. Mas você tem que olhar para a câmera. Porque as pessoas estão olhando para você e o teu olho, o teu contato visual está sendo na câmera. Então, nem todo mundo tem esse costume, tá? Poxa, mas uma dica boa aí. Olha nem todo mundo tem esse costume. Mas quando você for gravar um story, olha para a câmera. Porque é ali que as pessoas estão fazendo contato visual com você. E normalmente a gente olha para baixo, a gente fica se olhando. Aí vai falando e vai ajeitando o cabelo, vai vendo não sei o quê, tal. Enfim. Mas o contato visual é muito importante, principalmente quando você está no presencial, né? O teu público está aqui, você está ali olhando, falando. Isso é muito importante. E gerar emoção.
gerar emoção, gerar conexão. Geralmente, quando eu falo e oriento numa palestra, a produção, que eu faço essa ajuda, né? A estruturação de uma palestra, por exemplo, se você quiser dar uma palestra, Carol, fui convidada, não sei o que vou falar, então a gente monta toda uma estrutura, cria toda uma narrativa, um storytelling, tudo isso. A emoção ela tem que estar presente. Geralmente, a pessoa escolhe alguma história que ela já passou, alguma coisa da vida real dela, que tem a ver com a narrativa que ela está trazendo e com a proposta da palestra dela, né? Da fala ou da aula. Quando eu estou usando palestra como um exemplo, mas isso serve para qualquer apresentação. Então, geralmente a gente escolhe ou define algum ponto-chave que gere conexão e que e traga uma identificação com o teu público. Então, você conhecer o teu público, você saber quem é que vai estar te ouvindo, né? Quando você recebe um convite. Se você tiver como fazer algumas perguntas para quem te convidou, quem é que vai estar lá? São jovens? É um pessoal mais velho? São alunos? São empresários? São mulheres? É quem está começando no empreendedorismo? Ou é para quem já está há 30 anos lá? Quem fatura 10 mil reais ou quem fatura 50 mil reais? Então, tudo isso é um funil que é uma triagem que você faz de quem é o público que você vai atingir. E tudo isso é construído, toda a narrativa, para que você possa ter êxito, né? Atingir o teu objetivo, de saber exatamente com quem você está falando. Quando isso é possível. Tem alguns casos que não tem como. Ou que você fala para um público mais abrangente, e aí não tem como você ter uma fala tão específica. Acontece. Mas quando tem essa oportunidade, fica assim, bem mais tranquilo de você ser assertivo. E o contrário, Carol, o que torna uma palestra ou uma oratória chata? Ruim da gente ouvir. Voz chata. Voz chata é ruim, né? Voz chata. Vícios de linguagem, que é uma coisa difícil da gente... Ainda mais nós cariocas. Sim, sim. E quando a gente... Por exemplo... Até eu me policio muito, né? Já diminui muito, mas às vezes eu me pego ainda com um ou outro vício. Eu mesma não tenho costume de dar espaço entre as palavras, de dar espaço entre as frases. Então, entre uma frase e outra, as pessoas falam... você está pensando, mas você fala... você preenche aquele espaço com um é. Que é um dos vícios de linguagem assim, mais comuns que a gente tem. Tá. Tem gente que sempre no final da frase fala eu vendo o brownie, tá? E né? Ele tem recheio de doce de leite, tá? Nutella, tá? Sabe? Então, assim, quando a pessoa preenche muito a sua fala com vício de linguagem, isso é chato de ouvir. Quando ela tem uma fala também muito ensimesmada, eu sempre oriento... Como que é isso? Quando você fala muito de si. Ensimesmada? Ensimesmada. Que legal, aprendi uma palavra nova agora. Eu falo muito com as minhas alunas quando eu estou orientando na estruturação da palestra delas. Esses dias mesmo eu estava em Ipanema com uma e eu falei assim, a gente estruturando, né, fazendo a narrativa e tal, treinando, eu falei, olha, a gente tem que falar com as pessoas. Eu estou falando delas. A minha fala é sobre elas. Não pode ser sobre mim, não pode ser sobre você. Porque senão fica assim, eu poderia muito bem sentar aqui no podcast da Rafa e falar assim, eu isso, eu aquilo, eu sou formada nisso, eu tenho experiência nisso, ninguém eu faço quer isso, ouvir, eu faço Carol. isso. Gente, verdade, não é sobre isso. Não é. O que eu posso te oferecer? O que eu posso ensinar para você? O que eu posso fornecer para você que vai gerar algum benefício na sua vida? Entendeu? Então, quando a gente tem uma narrativa em si mesmada, eu gosto muito dessa palavra, a gente precisa rever. Então, tem gente que sobe no palco e fala só de si mesmo. Isso acontece demais. Eu que vou a muito evento, vou a muita palestra. Sim. Isso é o que mais acontece. A pessoa fica falando dela, da vida dela, das conquistas dela. Eu fico assim, ó. Tá. Eu sempre penso, poderia ser um e-mail. Não precisava ser uma palestra, não. Poderia ser só um e-mail. Poderia ser um e-mail. Poderia. É uma piada interna que eu sempre uso. Poderia só ser um e-mail, não precisava ser uma palestra. Exato, exatamente. Entendeu? Porque ninguém quer ouvir alguém que fale só sobre ela, a não ser que tenha um contexto do que vai ser deixado para o outro. A não ser que tenha. Como eu falei, você perguntou, né, de como a gente pode ter uma fala
boa de se ouvir. Quando você gera uma conexão, quando você traz uma história, né? Você, quando fala do seu filho, eu penso no meu. Sim. Seu filho já está adulto, mas o meu vai fazer 10 anos, mas daqui a pouco ele está na fase do seu, de viajar, de estar morando em outro país, de estar longe de mim. Quando você fala, me gera uma emoção. Porque eu já fico pensando futuramente, falo, meu Deus, daqui a pouco eu vou passar por isso. Eu não sei se eu vou aguentar. Aí quando o Caleb chegou, a gente já falou de filho, porque tudo vai conectando. Exato. As falas conectam, né? Quando a gente fala se preocupando com o outro, as falas conectam. Você gerou conexão em mim. E eu senti uma emoção porque eu pensei no meu filho. Pensei de daqui a pouco ele não está perto de mim, porque está lá, né, fazendo a vida dele, estudando e vivendo as oportunidades que Deus trouxer e a vida trouxer para ele. Então, quando você gera essa conexão, aí tudo bem, você falou de você, mas foi intencional. Sim. Foi um ponto específico que você usou para poder enriquecer a tua fala, a tua narrativa, dentro de uma intenção que você tinha. Aí tudo bem. Mas o tempo inteiro na sua fala, você tem 40 minutos para palestrar, para falar, para dar uma aula, e você falar o tempo inteiro de si mesmo, entendeu? E isso também enfraquece muito. Eu gostei muito disso. Talvez seja uma das maiores chaves, Carol, para mim, né? Na minha visão de oratória, é entender que a fala é sempre sobre atingir o coração do outro. Né? É sobre o outro. A gente que trabalha com redes sociais, principalmente Instagram, o que a gente tem para oferecer para as pessoas nas nossas redes sociais? Você gravar um Reels, um story com alguma mensagem, nem que seja escrita. Eu não quero falar, não gosto de falar. O que você tem hoje para dizer para a pessoa? Se a pessoa estiver passando por um problema, ou se a pessoa precisar de um direcionamento, ou de saber de alguma coisa que você, como especialista em algo, faz. Eu sou da área da gastronomia. Eu vou entrar lá, não sei, eu vou ter hoje o quê? Uma receita bacana para fazer? Uma janta para minha família, sabe? O que eu vou ter hoje se eu abrir a tua rede social? Se eu abrir um vídeo seu hoje, eu vou ter o que para mim, assim, de acalento, de aprendizagem, sabe? Então, eu sempre penso muito isso. Todas as nossas falas precisam ser intencionais, sejam no online ou no offline. Então, quando você está numa reunião, quando você for falar, seja intencional. Para as pessoas perceberem você, seja a sua equipe, seus chefes, seus funcionários. Quem é você como profissional? Qual é a tua preocupação naquela hora ali de trazer uma colocação sobre a pauta que está sendo apresentada, sabe? Então, tudo isso precisa ser intencional. Muito bom. E não ser em si mesmado. Ser sempre... O que você tem para agregar? Você está numa reunião. Você vai falar você vai trazer uma fala assim, eu fiz o melhor relatório do mês. Ninguém quer saber, e ninguém quer saber, na verdade. Tá, o teu relatório serviu para o quê? Nada, por exemplo. Agora, você falar assim, olha, eu consegui fazer um levantamento de X coisa para os nossos clientes e a gente vai gerar tantas vendas daqui para tantos meses e o nosso faturamento vai ser esse. Poxa. E se você quiser, ainda posso compartilhar com o time. Poxa, olha só. Exatamente. É sobre isso. É sobre isso. O que eu posso agregar para o outro? Sabe, a gente sair dessa coisa do holofote estar em cima de mim o tempo inteiro, de eu. Então, eu também comecei a perceber muito isso. Em alguns lugares que eu ia, quando eu estava aqui ouvindo alguém, né? Estava aqui sentada ouvindo alguém, vendo alguém, muitas falas eram eu, para mim, entendeu? Então, eu falei, eu sempre oriento, Sim. sabe, nessa questão. O que você está falando para o outro? O que o outro está aprendendo com você? Quando ele sair daqui, o que ele vai lembrar da tua palestra? O que ele leva com ele? As suas inúmeras formações na vida? Sim. Entendeu? O que isso vai mudar na vida dele? Uma boa apresentação, uma boa fala, é quando você termina. Sabe quando você tem um monte de anotação no caderno? Não sei se você deve ser isso, né? Eu também sou. Eu estou assistindo uma palestra, eu estou anotando tudo. Porque a pessoa está trazendo algo na minha vida. Verdade. Eu falo, gente, eu preciso anotar isso aqui. Eu vou aplicar isso daqui. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Poxa, olha só que coisa legal. Entendeu? Agora você termina uma fala, a pessoa te aplaude e fala, Poderia ser um e-mail. Poderia ser um e-mail. Tá bom, obrigada. Tchau. Entendeu, Rafa? Então... Sabe que eu gostaria de contribuir, Carol? Que eu, como ouvinte, eu sou uma pessoa que gosta, eu falo que eu tenho um coração ensinável, então eu gosto muito de aprender. Mas uma coisa que eu não gosto na oratória de alguém é uma pessoa prolixa. Sim. Gente, uma pessoa que fica enrolando para falar e fala nada com nada. Ou dá uma volta no mundo para falar 2 palavas. E eu fico, poxa,
Poderia ser um áudio do WhatsApp. Não precisava ser uma palestra ou uma aula. Sim. Porque eu acho que talvez esse tempo que a gente vive realmente, que é muito escasso, o tempo é um ativo muito grande. Sim, muito. Mas as pessoas dinâmico. que se tornam muito prolixas, elas se tornam, para mim, no meu consumo, tá? Chatas, assim. Eu não gosto de pessoas prolixas. Mas eu nunca gostei. Eu lembro que meu ex-marido, ele era assim, ele dava uma volta para falar que teve um problema no trabalho. Eu falava, cara, conta o episódio. Chega lá. Conta o que aconteceu. Eu ficava meio que direcionando o fato apenas. O que eu preciso saber? E eu vejo que isso, para a rede social e para o corporativo, então, é muito direto, assim. Tem que ser. O que você vai contar? O que você vai dizer? Tem que ser. Eu começo a ver um story. Se a pessoa enrolar muito, eu não continuo vendo stories. Principalmente aqui, né? Nessa questão. A pessoa falar, oi, bom dia, eu sou a Carol. Tá, tchau. Próximo, entendeu? Isso fala muito também dos perfis comportamentais, que eu não sou a pessoa certa para falar sobre isso, mas sempre tem aquele que fala, tá, qual é o fim da história? Eu sou essa pessoa. Sabe? O meu esposo também é assim, meu marido. Eu quero receber a Rosa aqui no podcast. A Rosa fala, ela aplica o disque e ela fala muito sobre os perfis. Isso, exatamente sobre o disque. Rosa, eu vou mandar esse corte pra você. Você tem que vir aqui falar dos perfis. Rosa, tem que falar aqui sobre isso. Eu sou essa pessoa que, do disque, que eu quero saber... Logo. Eu já qual entendi é o fim o da que você história? quer dizer, mas fala o final. Vou botar em 2x pra poder ouvir no finalzinho. Meu esposo às vezes fala. Eu, tá, mas o que aconteceu lá no final? Fala logo, entendeu? Porque eu acredito que essa coisa da prolixidade, ela atrapalha muito a oratória. De uma forma geral, a oratória mesmo. Sim. Se ela for muito arrastada... Mas isso é uma prática também, que a gente vai trabalhando. Dá pra deixar de ser prolixo, então? Dá pra deixar. Por exemplo, eu poderia gravar um áudio pra você de 2 minutos pra falar, Rafa, eu tô chegando aí, mas eu tive um problema, peguei engarrafamento, não sei o que, Uber... 2 minutos. Mas eu poderia reduzir isso em 30 segundos. Falar, Rafa, aconteceu isso, eu tô no Uber, tô chegando em 10 minutos. Pronto. Isso é um treino que você vai fazendo. Muito bom. Entendeu? É uma das coisas que eu também falo. Vai treinando isso. Gravou 1 minuto? Você consegue falar em 40 segundos? E geralmente consegue, né, Carol? Consegue. Consegue falar em 25 segundos? Consegue. Entendeu? Então você vai treinando. Sim. Eu mesma adorava mandar um áudio de 5 minutos. Brincadeira, não. Mas eu mandava áudios grandes, assim, eu falava. Eu tinha o costume de explicar muito. Sim. Porque às vezes também, eu tenho um amigo que ele fala isso. Não é porque eu acho que a pessoa não entendeu ainda o que eu estou dizendo. Não, ela não entendeu. Isso é muito ela bom. já entendeu, sim. Ela já entendeu o que você está falando. Aí explica e fala e repete. Olha, quando você faz esse teste, pega um áudio, grava um áudio seu, faz de conta que você está mandando para uma pessoa. Uma explicação de algum lugar. Olha como é que a gente repete, às vezes, as mesmas frases. E você consegue encurtar isso. Fico tão atenta a isso, Carol, que se eu estiver gravando um áudio pra você e eu entender que eu tô enrolando, eu apago e gravo de novo. Sim, eu também. Agora eu faço isso, que antigamente eu mandava áudios enormes. Não, eu fico assim, não, isso aqui que eu tô falando tá... Não, eu falo, gente, pelo amor de Deus, a pessoa nem tem tempo de ouvir um áudio de 1 minuto. Peraí, eu apago, aí eu falo, olha só, Rafa, eu tô chegando em 10 minutos que eu peguei um engarrafamento aqui e já chego. Pá. Tanto é que sabe o que já aconteceu comigo? De eu começar a ouvir um áudio e eu entender o que a pessoa queria dizer e não terminar de ouvir. Já aconteceu comigo. Quem nunca aconteceu, tira a primeira pedra. Aí depois a pessoa, no final, mandou uma pergunta. E eu não respondi, porque eu não ouvi, né? Aí a pessoa mandou assim pra mim, você não me ouviu meu áudio todo? Eu, claro que eu ouvi. Aqui, mentirosa. Como que você não me respondeu até agora? A pessoa falou, como que você não respondeu? A última pergunta que eu fiz, aí eu, putz, pegadinha, desculpa. hein? Eu não tinha ouvido. Isso é uma pegadinha, hein, da pessoa pra você. Nota de 5 minutos, manda um vídeo. Pois é. Mas, gente, é uma prática também que dá pra gente diminuir isso daí. E sabe como eu comecei a olhar também a oratória? Eu comecei a ver, eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Pessoas de muito tempo, assim, na televisão, no rádio, que sobreviveram muito tempo comunicando, sabe? Quem você gosta na comunicação? Quem você admira na comunicação? Tem que trazer nomes, Rafa? Não, só se você quiser. Pode ser um caso que não seja nome. Eu gosto muito de assistir podcasts, programas de entrevista ou canais de entrevista. Hoje em dia a gente tem muito essa questão do podcast. Então, tem algumas pessoas que eu falo, nossa, essa pessoa fala bem pra caramba, hein? Sabe aquela pessoa que tem aquela fala que te prende, que tu fica ali um tempão? Você fala, nossa, essa pessoa fala muito. A voz é boa, a dicção é boa, as perguntas são boas, a conversa é inteligente, tudo isso. Então, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem bastante referências nesse sentido. Mas antes de vir a questão de podcast, de internet, eu sempre percebi, notei programas de jornais, telejornais.
Então, algumas pessoas eu tinha como referência. Eu falava, nossa, como essa pessoa fala bem. Sabe que um exemplo que eu gosto sempre de compartilhar? Eu gosto muito da Sandra Nimberg. Sei. E aí eu comecei a entender por que eu gostava da Sandra. Eu comecei a me perguntar, por que eu conecto com a Sandra? E aí eu comecei a entender que era uma mulher bonita, mas simpática. A Sandra sorri, ela sorri com os olhos, ela passa uma humanidade na voz. Aí eu comecei a pensar, eu quero modelar a Sandra Nimberg, eu quero falar como ela. Isso. E a gente sempre tem alguém que a gente olha e gosta da comunicação, né? A gente nem sabe exatamente o porquê ainda, mas a gente para realmente, como você falou, para consumir aquela comunicação. Sim. Às vezes eu vi o Jornal da Uma Hora só porque era a Sandra que estava ali. Porque era ela. Porque eu gostava da comunicação dela. Isso há muitos anos, eu não entendi isso de forma clara. Hoje, para mim, é cada vez mais clara que essa comunicação. Quando eu comecei a olhar para a comunicação, eu comecei a pensar quem eu gosto da comunicação, por que algumas pessoas têm uma comunicação magnética? Sabe? Eu comecei a olhar, tipo, o Silvio Santos. Por que ele é magnético nisso? Sabe? O Jô, por que ele é magnético? A Marília Gabriela, que era uma que eu amava assistir nos Domingos à Noite também. E tentar extrair porque cada uma vai ter a sua essência, né? Mas sabe, tentar extrair alguma nuance de cada uma, né? Porque isso vai formando, vai empilhando, né? Assim, algumas qualidades da comunicação na oratória. Eu queria saber quem você gosta, mas não precisa trazer nome, não. Sabe, eu queria te perguntar, por que a gente tem tanto medo da comunicação? Medo de se expor, medo do julgamento. Porque as pessoas... Eu chamo para vir no podcast, por exemplo, e a pessoa fala, Rafa, eu morro de medo. Por quê? Eu acredito, e a gente costuma dizer que as pessoas não têm medo de falar em público. Eu não tenho medo de vir aqui falar com você. A gente tem medo de falar uma besteira. Sim, é de falhar em público. De errar, de falhar. Então, a gente tem medo de falhar, na verdade, né? Não é de falar. Falar, a gente fala com o vizinho, fala com o porteiro, fala com qualquer pessoa. Agora, errar... Então, quando você tem uma proposta de uma palestra, de uma aula, de uma apresentação... Você não quer errar. Ninguém quer errar, gente. Verdade, a gente tem muito medo de errar. Então, né? É o medo do julgamento ou de você não atender a expectativa de quem está te ouvindo. Por exemplo, numa palestra, às vezes a pessoa é uma pessoa, uma ótima profissional, mas ela não consegue gerar uma conexão e ela se prende na expectativa que ela espera que as pessoas têm dela e ela não gera aquilo dali. E é horrível isso, quando você já está ali no meio da apresentação, já está num palco, já está diante das pessoas e você está vendo que as pessoas não estão correspondendo com o que você está falando, as pessoas estão dispersas. Isso daqui tira muita atenção. Você reter a atenção, eu falei até isso esses dias, você reter a atenção de uma pessoa ou de um público diante disso daqui, você imagina, você está lá num talk show, como você costuma estar, presencial. Toda hora é uma notificação. Você pode olhar as pessoas, às vezes elas estão assim, ó. Tá ouvindo você está entrevistando lá, mas a pessoa está aqui assim, ó. Porque isso daqui, gente, tudo bem que a gente trabalha com isso, às vezes a gente está num lugar e aí eu preciso responder aqui uma reunião, um e-mail, alguma coisa assim. Mas isso é um roubador de atenção. Isso é mais hábito de ficar ali online do que realmente uma urgência de ficar ali. E o hábito, nossa, demais. Isso é muito. Eu admiro pessoas que falam assim, não, eu tenho o horário de responder. É a minha meta para 2025. Eu quero ter um horário. Nossa, evoluído, hein? Porque, eu só respondo tal hora. Poxa, que maravilha. Ótimo. Ou eu quero entrar num hiperfoco de umas coisas que eu quero fazer ano que vem. E aí eu pensei, eu quero ficar pelo menos 3 horas sem mexer no telefone. Eu realmente não fico, só se eu estiver dormindo. Mas dificilmente eu fico 3 horas. E quando eu fico um tempinho maior, a gente vê que tem uma ligação ali, tem uma mensagem. Cadê você? Sumiu, aconteceu alguma coisa. Porque nós já acostumamos as pessoas... Gente, não aconteceu nada. Sim, porque a gente já acostumou as pessoas a gente responder imediatamente. É verdade. Então, quando você demora 20 minutos de responder uma pessoa um bom dia... A pessoa acha que você infartou. Não, meu amor, eu tô aqui. Eu estou fazendo. De rir, tá, gente? Eu tô fazendo a minha leitura. Tá, Caleb? E sabe o que é? Aconteceu alguma coisa, filho? Tá bem? Você não respondeu até agora? Não, eu estou vivo. O que eu acho legal da nossa comunicação, eu até abri um parênteses aqui em mim do Caleb, que a gente entende tanto essa coisa da comunicação, que às vezes ele manda um áudio pra mim num dia, eu mando pra ele, ele responde no outro dia. Não tem essa coisa... Cara, não tem como responder na mesma hora, gente. A gente tem uma vida. Exatamente. Trabalho, família, projetos, coisas, sabe? A gente precisa entender que o tempo também do outro é precioso. Ou você tá dirigindo... Você não tá pode. Descansando, precisa ficar um tempo off. Eu preciso descansar, eu preciso dirigir, eu preciso fazer uma leitura. Aí, quando eu tô na leitura, geralmente é de manhã,
Aí sim, eu coloco Então, eu acho lá, que é o único do tempo, lado. mas eu faço leitura assim, 10 Falo, não minutinhos vou só. pegar, não vou, são, sei lá, 30 minutos. Eu boto lá, até boto um alarme. Ah, agora deu 30 minutos, agora eu posso pegar. 1 hora, sei lá, o que você definir. Mas são limites que a gente impõe para as pessoas, entendeu? Você fala, bom dia, a pessoa quer... Bom dia, oi, tudo bem, tô aqui. Poxa, gente, também não é assim, né? Calma aí. Só pra esposa, hein, Caleb? Na hora que ela falar, você responde na hora. Ô, Carol, a gente consegue ter uma técnica para controlar um pouco esse nervosismo? Existe um insight, uma dica que a pessoa possa aplicar? Que foi convidada para poder fazer uma live ou uma palestra, ou até um podcast, mas que ela consiga pelo menos aplicar uma técnica. Um exemplo, eu sempre falo, porque eu trago para mim a técnica da respiração, né? Mas porque isso é a técnica para a vida. Sim, é. Se eu estiver muito ansiosa, eu largo tudo e preciso respirar. Porque eu sei que isso me acalma. Eu preciso meditar, assim, orar, fazer um... Né? Eu queria saber se tem uma técnica pra gente... Baixa a adrenalina um pouco, né? A respiração é fundamental. Eu gosto, faço, pratico. Quando eu tô, assim, tensa, que eu tô num momento, assim, prestes a falar e tal, me apresentar, eu trabalho a respiração. E o Gustavo Passos falou semana passada pra gente sobre Power Pose. Que é o quê? Sobre a posição... Ah, sim, boa, é verdade. Lembra da Mulher que ele Maravilha. falou da Mulher Maravilha? Verdade. Não era uma prática, eu já tinha ouvido falar, mas quando ele disse pra gente lá, eu falei, gente, realmente, né, uma outra coisa pra gente aplicar. Que ele falou até que alguém que estava com ele num momento iria se apresentar e estava meio nervoso. O tempo que ele pegou o elevador de um andar para o outro, ele foi assim dentro do elevador. Porque essa pose também joga para o teu cérebro que você tá... Poder, tá centrado. Está centrado. Eu aprendi isso no método na condução. Isso, eles falam também sobre isso. Fazer assim também. Paulo Vieira, isso, tudo isso. Porque joga... Tem gente que olha, assiste, né? Vê lá na internet e fala, ai, que bobeira, olha Não que é. palhaçada. Mas não é não, gente. São comandos que a gente joga para o nosso cérebro, que isso reflete no nosso comportamento. Então, respiração... Todas essas questões de gestos também. Do corporal, né? Todas corporais. E também, para combater o nervosismo, é ideal uma prática, né? Você conseguir praticar, gente... Quando você vai para o desconhecido, você fica nervoso. Você não sabe o que te espera. Mas se você consegue amenizar essa questão do não conhecer para onde eu vou, aonde eu vou pisar... Como eu dei o exemplo do público, se você recebe um convite da Rafa para um talk show, aí você fala, Rafa, quem são as pessoas que vão estar lá para nos ouvirem? Quem é que vai estar lá? Qual é a faixa etária? Qual é a experiência do pessoal que vai estar lá, como eu falei ainda há pouco? O pessoal que já está na caminhada há muito tempo, a minha fala vai ser uma. O pessoal que está começando agora, a minha fala vai ser outra. Esses dias eu estava com uma pessoa preparando 2 palestras para a mesma pessoa. Uma para quem está começando no empreendedorismo, porque ela tem uma história muito bacana, sabe? De quando ela estava com filhos pequenos, foi abandonada pelo marido. Então, assim, aconteceram uma série de coisas com ela, até ela sair da CLT e resolver empreender. E hoje ela tem o negócio dela e vive disso. Então, ela tem uma história. E a gente tem uma narrativa em cima disso para pessoas que estão começando e enfrentando esses problemas. Gente, eu não sei por onde começar, eu tenho várias dificuldades, minha família, isso, aquilo. E a gente estava também montando, estruturando outra para as pessoas que já têm produto, loja, clientes, fornecedores, tudo isso. Porque a linguagem é outra. São linguagens diferentes, são públicos distintos. Então, quando você consegue conhecer para quem você vai falar... gente, eu falo muito com as mãos. Adoro falar com as mãos. Quando você sabe para quem você vai direcionar a tua fala, poxa, isso já ameniza muito. Porque você sabe como que você vai construir a tua fala, a tua narrativa. Em cima disso, treinar. O treino é muito importante, né, Treinar Carol? é muito importante. Eu estava ouvindo o Bruno Perini, que ele é o dos sócios, esposo da Malu. Sim. E ele estava falando... A Malu até reforçou. Que ele estava falando que as pessoas elogiam muito a oratória dele. Ele realmente ele fala muito bem. Ainda mais quando ele vai estar num palco, as pessoas, quando terminam, falam, nossa, Bruno, você fala muito bem. E ele falou... Ele mostra muita tranquilidade, muita segurança. Toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu ensaio ela 2 a 3 vezes. Cara, quando eu vi aquilo no podcast, a gente fica até assim... Olha um cara que tá na internet, faz podcast, faz vídeo... Tá acostumado e mesmo assim... Ele continua treinando a oratória dele quando ele vai fazer uma palestra. Falei, fantástico ele falar aquilo. E a Malu falou, o Bruno é perfeccionista no sentido de treinar tudo que ele vai falar antes dele falar. Imagina alguém que está começando, que ainda não fez a primeira, ou que está buscando desenvolver.
tem que treinar, né? O treino é a chave. É a chave. Pra tudo, né? Olha só. Pra você vai na tudo. academia, você vai fazer o quê? Treino. Treinar, ué. Eu queria Entendeu? conversar, mentira. Ô, Carol, você acredita que uma boa comunicação tá ligada ao sucesso profissional? Nossa, Você com certeza. Gente. Acha que esse fator tá bem ligado, assim? Com certeza, Rafa. Nossa, demais, assim. Como nós falamos anteriormente. Nós conhecemos ótimos profissionais, inclusive os que você convida para vir aqui e te dizem não. Já aconteceu bastante Se você comigo. convida é porque você sabe como é a pessoa, quem é a pessoa, potencial da pessoa o potencial no off. Exatamente, tudo que ela oferece, agrega, faz, os talentos, tudo. Você enxerga, eu falo muito isso, gente, se você está recebendo um convite, É porque é pra você. é porque a pessoa está enxergando você, talvez o que você nem está vendo. Então, isso é é algo muito poderoso, porque você às vezes não se enxerga e alguém está te vendo, está te convidando, está falando de você, está te dando como referência. Poxa, a Rafa, isso, aquilo, e às vezes você nem se percebe assim. Então, nós conhecemos ótimos profissionais, ótimas pessoas que não comunicam ou se escondem, sabe? Não querem, não falam, eu sou do bastidor. Sim. Tem gente que fala para mim, não, Carol, eu sou do bastidor. Mas até no bastidor você tem que saber se comunicar bem. Até no bastidor. Porque dentro do bastidor, você não quer aparecer nas câmeras, eu não sou da câmera, eu não sou dos stories e tal, eu sou do bastidor. Mas até lá no bastidor você vai ter oportunidade que você vai precisar se expressar bem, você vai precisar se comunicar bem, você vai precisar se apresentar, você vai precisar vender o seu peixe, porque a gente se vende o tempo inteiro. É verdade. Até quando a gente vai namorar, a gente tá ali, olha, eu sou uma pessoa bacana, hein? Olha, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Eu sou um bom partido, sabe? Olha, isso, você está se vendendo o tempo inteiro. Então, em qualquer lugar, seja no bastidor ou no palco, você precisa saber se comunicar. Você precisa saber se vender, dizer quem você é. Você já viu algum case de uma pessoa que perdeu uma oportunidade pela comunicação, Carol? Além de mim? Você falou que você já sentiu isso, né? Muitas. A gente vê o tempo inteiro. Quem diz não para você, de estar aqui com você, são Essa essas pessoa tá perdendo pessoas. oportunidade, eu Estão acredito. perdendo oportunidade. A oportunidade de comunicar o negócio dela para o mundo, de Sim. fazer um conteúdo de valor para a rede social Reforçarem dela. suas marcas, né? Verdade. E os seus clientes conhecerem mais de você, porque isso aqui é uma conversa. Às vezes, não é isso que eu consigo, talvez, apresentar nas minhas redes sociais, como eu estou tendo uma conversa aqui gostosa com você. Verdade. E a pessoa poder acessar isso e falar assim, nossa, que legal, a Rafa, a Carol, ou outras pessoas aqui, entendeu? Então, isso, a pessoa que diz não para você é um desses casos aí. Se você pudesse deixar sabe, uma chave mesmo sobre comunicação para as pessoas, seria o quê? Começa agora, se comunica. Seria o que a Carol iria dizer para todo mundo sobre comunicação? Que comunicação abre muitas portas. Nossa, bom. A comunicação abre muitas portas. E eu gosto muito de falar, onde eu vou, eu falo sobre isso. Sobre ambientes, conexões. Eu estou aqui por conexões. Verdade. Eu estou aqui porque você busca estar em ambientes para gerar conexões e eu também. E a gente gerou, e aí esse movimento vão trazendo outros movimentos. Então, a comunicação é uma chave que vai te abrir várias portas. É fundamental para qualquer item, para qualquer área da vida, seja na parte de business, na parte de negócio, seja na parte na parte familiar, seja na parte social, relacionamento, tudo isso, entendeu? Até no relacionamento a dois, no relacionamento com a sua família, se você não se comunicar, sabe? Se você não souber explorar isso e valorizar isso, nossa, você fecha muitas oportunidades. Tem uma Muitas dica que portas. você gostaria de ter aprendido antes, Carol, sobre comunicação? Sobre comunicação, que não é nada difícil. Nada de nenhum bicho de sete cabeças, Não né? é um bicho de Você sete não vai morrer se cabeças. você se comunicar. Você não vai ter uma taquicardia. Vai morrer de se caidura. não se comunicar. Verdade. Vai morrer se não se comunicar. Mas é uma coisa que é acessível, você consegue desenvolver, é treinável e é fundamental. Fundamental. E sabe como eu percebo muito isso também, Carol? Quando eu vi grandes empresários
que não eram comunicadores antes, igual o Silvio Santos e a galera, né? O Faustão, comunicadores mesmo. Mas empresários que começaram a se tornar comunicadores. Então, eu entendi o quanto eles pensaram, cara, tem vou dar um exemplo do João Odib, que é da CIMED. Sei. Gosto muito do João Odib. Ele começou a comunicar a marca dele de uma forma agressiva até, né? Que ele é do mercado de medicamento, é um mercado bem agressivo. E eu falei, nossa, esse cara entendeu o quanto precisava comunicar a marca dele, que ninguém ia comunicar a marca dele como ele, nenhum influencer, ninguém do digital ia falar da CIMED como o próprio Quando João a gente Odib fala. entende isso, quando essa questão muda na nossa mente, aí a gente começa... Parece que a gente descobre um mundo novo. Sabe quando você descortina as coisas, assim? Parece que você fala, caramba, olha o que tem aqui atrás dessas cortinas, olha as possibilidades que existem aqui. E aí as coisas começam a acontecer, coisas que você às vezes nem imagina, sabe? A comunicação traz muito essa questão, essas novas oportunidades e essa visibilidade, essa autoridade, sabe? Sobre você falar do seu negócio, dos seus objetivos, daquilo, do que você é, da sua essência, né? Até saindo um pouco da questão de negócios em si. Você está ali com seus amigos e tal. Tem gente que às vezes a gente sai, né? E tem gente que fica quietinho. Ou eu percebo muito também, Rafa, quando a gente está palestras e nesses ambientes de networking. Outro dia eu estava lá na Barra da Tijuca. Aí a menina estava assim. Lá no cantinho. Sentadinha lá no cantinho. Mas às vezes a pessoa chega sozinha e tal, tá meio tímida. Aí eu fui lá, puxei assunto e tal, para ver se ela se entrosava. Respondia só. Já aconteceu comigo também. Poxa, você tá ali pra quê, então? É melhor nem ir. Sabe? Então, busque a oportunidade, faça a oportunidade, crie a oportunidade. Se você está ali para gerar conexão, para conhecer as pessoas, poxa, quantos negócios saem desses ambientes, Rafa? Quantos negócios saem disso? A gente fala isso o tempo todo. Muita coisa, entendeu? Então, não se isole, não se isole. Muda essa chave, essa mentalidade, que às vezes a gente não se olha com tanto afinco quanto outras pessoas nos olham, né? Como a gente falou ainda há pouco. As pessoas, às vezes, enxergam muito mais do que nós mesmos. Ontem uma pessoa falou isso para mim. Carol, você enxerga muito mais em mim do que eu. Eu falei, mas eu sei do que eu tô falando. Você é isso mesmo. Eu tô vendo. Você precisa ver. Ô, Carol, você acha que tem boa parte também da comunicação ligada à autoestima? Pessoas com autoestima baixa têm dificuldade de comunicar? Total, sim, sim. E também, às vezes, isso é fruto de uma vida pregressa, algum bloqueio, ou assim, sabe aquela criança que cresceu assim, cala a boca, sim, não fala nada, fica quieta, só fala besteira, você é burra, sabe? A gente fala tanto disso, o poder da palavra com as crianças, sim. Aqui, assim, a gente, quando compartilha algo no bastidor, a gente fala sobre isso. Uma palavra de uma criança é muito poderosa, né? Graças a Deus eu consegui entender isso quando meu filho ainda era bem pequeno. E eu sempre falei, você é corajoso. E ele é tímido. Mas eu falo, você é corajoso. Eu falo, você é muito corajoso, filho. Você é muito inteligente. Olha, tá de parabéns. Às vezes ele nem, assim, não tirou 100. Tirou 90. Parabéns. Você fez o melhor que você pôde, tá? De parabéns. Tá? Sabe, parar daquela coisa assim, não fez mais do que a sua obrigação. Não, gente, não é isso. Mas, às vezes, a pessoa tem um bloqueio lá na vida adulta por várias coisas que ela sofreu quando era criança, adolescente, principalmente nessa fase também de adolescente. Fica com muita vergonha. Às vezes, tem a oportunidade de apresentar algum trabalho na escola e a galerinha ri. Sabe aquela questão do bullying? A galera ri, fala e não sei o quê, começa a apontar o dedo aí. Aí que a pessoa não fala mesmo, entendeu? Então, acho que isso também é muito essa questão do que a pessoa já passou, abala a autoestima, afeta a autoestima, sim, e reflete na vida adulta e nos negócios. E a gente gosta muito de pessoas confiantes, né, Carol? A gente compra confiança. Compra, exatamente. A gente compra. Foi o que você perguntou do produto. Sim. Tá, produto, várias pessoas vendem. Aqui tem um celular, aqui tem outro. Mas como que você comunica isso? E eu comprei, às vezes, a Rafa, antes de comprar o produto da Rafa. A Rafa se vendeu tão bem. Ela trouxe uma comunicação tão magnética para mim que eu fiquei assim. Ela estava falando do produto dela e eu estava assim, ó. Quero. Tá. Quanto que é? Qual é o Pix? Tá, quero, sabe? Quando tem essas pessoas na rua, eu gosto de ajudar, eu gosto de... às vezes você tá e a pessoa chega e fala assim, eu tô vendendo aqui um brownie, um não sei o quê... para ajudar na minha faculdade, disso. Aí começa a contar a história. E às vezes eu fico... Eu já comprei antes dela terminar. Sim, sabe? Eu já comprei também. aqui. Já comprei no meu coração, já comprei aqui. Mas eu fico escutando. Eu falo, e aí? Como é que tava? Tá isso, aquilo. Que legal. Eu já comprei. Não falei para ela ainda que eu comprei.
Mas eu vou comprar. Mas eu gosto de ouvir. Porque eu comprei a história dela. É diferente de uma pessoa falar assim, R$5 aqui meu brownie, compra aqui. Você pode me ajudar comprando um brownie? Poxa, fala por que você está vendendo brownie? Qual é a tua história de vida? As pessoas amam. Sabe? Minha mãe está passando por uma dificuldade. Eu estou precisando juntar dinheiro para pagar meu aluguel. Vou me casar. O pessoal adora uma história feliz Sim, também, Sim, é né? muito legal. As pessoas se conectam com histórias. Traz uma história. Traz a tua história, entendeu? Então, as pessoas compram você antes do teu produto. Eu acredito nisso. Eu também acredito muito. Carol, vamos fazer um bate-bola, jogo rápido pra gente ir pro finalzinho? Meu Deus do céu. É o modelo gente grande, né? O modelo Marília Gabriela. Vou falar uma palavra, você fala outra, pode ser? Vamos Se você quiser tentar, pular, pode pular. Duvido, tá. Vamos tentar. Você Qualquer comunica bem coisa, a eu vou beça. Empreendedorismo. Um mundo novo que eu conheci e que eu tô amando. Apaixonada? Tô apaixonada. Tô acreditando muito. Oratória. Muito. Oratória é a chave. São técnicas que você enriquece a sua comunicação. Isso é oratória. Comunicação. Comunicação é a chave que vai te abrir muitas portas. Muitas portas, né? Muitas portas. Acredito demais nisso. Sim, muito. Carol, o Muita medo. coisa. Medo de comunicar. O medo te paralisa, né? Com o medo você não pode negociar. Eu gosto de falar isso. Nossa! Não negocia com medo. Não negocia com medo. Não negocia com ele, porque ele é traidor. Ele é traidor. Ele vai te mostrar alguma coisa, você vai falar assim, realmente, eu não consigo não. Sabe? Ele vai falar, você não consegue. Aí você vai falar, realmente. Você não pode. Aí você fala, realmente eu não posso. Sabe? Não negocia com ele. Ele é Perfeito. traidor. Não negocia. Família, Carol. Família. Família é a base, né? É clichê, mas é clichê por uma razão. É a base. Família é onde a gente se encontra, né? Quando a gente tá ali precisando repor as forças, é lá. O digital. Digital é um mundo novo, né? Você novo gosta? assim, é um mundo que eu até falei com o meu marido, eu falei assim, caramba, o que é isso aqui? que é isso aqui? Caramba. Ainda mais pra nossa geração, né? É diferente. Nossa, o poder que o digital tem. Verdade. O Ivan falou esses dias, né, nesse café que nós fomos, que a sua comunicação chega antes de você. Chega. E aí ele falou, principalmente no digital. Cara, Carol, guardei isso no coração. Sim, Falei, sua comunicação chega antes. Vai chegar a lugares que você não vai chegar. O Ivan falou isso? Falou. Fiz isso lá, eu lembro. Lá no vi, lembro. E eu fiquei assim, realmente, o digital ainda vai fazer isso com a gente. Um corte desse podcast vai chegar a pessoas que a gente não sabe quem são. Sim, exato. Eu coloco no TikTok, eu coloco no YouTube. Eu lembro, exatamente, né? Ele tem uma fala boa, né? Ele é engraçado. comunicador nato. Ele é muito bacana. Nossa, gostei muito de ouvi-lo. Ô, Carol, uma chave, um aprendizado, pode ser sobre comunicação, sobre outra coisa que você gostaria de ter aprendido antes. Que a ambiência me molda. A ambiência me molda. Ela molda a minha fala, o meu comportamento e tudo aquilo que eu acredito. Porque eu acredito piamente em que, se você for uma ótima pessoa, um ótimo profissional, tiver uma maravilhosa ideia, um ótimo projeto, mas se você ficar com pessoas erradas, seu projeto vai cair dentro do buraco. Então, o ambiente é poderosíssimo. É poderosíssimo, entendeu? Aquilo dali vai ou alavancar você, a tua marca, você como pessoa, tá? A gente fala muito de negócios, mas é de uma forma geral. Até porque eu sempre penso que a gente nem separa, no fundo, Carol. A gente tem um pequeno toque para o corporativo, que é ok, a gente precisa mesmo, mas somos uma única pessoa, né? Sim. Essa conversa que o pessoal tinha, deixa seu problema em casa, deixa suas coisas. Não existe mais isso. Somos seres humanos. Você precisa ter inteligência emocional para poder separar as coisas e lidar na hora certa com aquilo. Mas o ambiente te molda. Isso, para mim, é o X da questão. E tu sabe que eu ouvi esses dias, Carol, que de algum desses cortes que eu assisto muito podcast para ter repertório, né? Inclusive, queria te perguntar isso, o poder do repertório na comunicação. Deixa eu só concluir. E aí o cara falava assim, nada é mais forte do que o ambiente. Ninguém resiste a um ambiente. Ele quis dizer que, claro que não existe uma verdade absoluta, mas dificilmente você vai ser maior. Acho que foi o Guto Galamba. Ele fala muito de emagrecimento. Gosto dele. Eu gosto também. A comunicação dele é bem Ele é diretão, né? E ele falou, né? Ele estava falando sobre essa questão realmente do sobrepeso e dos hábitos, né? Mas ele estava falando, não dá para sobreviver ao ambiente. Não dá. É claro que tem as exceções, ele fala sobre isso, mas
o quanto é mais forte você acabar abrindo mão. Você acaba... Porque já é difícil. O As decisões ambiente são difíceis, domina né? você. E ele Domina. quer dizer isso. Tipo, já é difícil você resistir, por exemplo, que é no caso da narrativa dele. É difícil você resistir ao doce. É difícil você resistir à cervejinha. É difícil você resistir ao macarrão. Mas se você tá num ambiente onde as pessoas não estão ligadas nisso, é mais fácil você resistir. É mais fácil você não olhar para aquele lado ali. Sim, Então, sim. isso que você falou é poderosíssimo. Eu queria te perguntar sobre o poder do repertório na comunicação. Repertório, você pode ampliar de várias formas, né? Se conectando com pessoas, saindo, eu gosto de falar assim, saindo muitas vezes do núcleo que você... Eu falo de oratório, comunicação. Mas esses dias eu estava no Sabor e Conexão, no evento de gastronomia. Verdade, O que eu estava fazendo? Eu adorei te ver lá. Eu falei, Eu até brinquei, cara, eu falei é assim, isso. gente, eu faço parte aqui, eu sou da degustação, me deixa em paz. Fiquei Repertório. brincando com isso. Mas repertório, eu fechei coisas lá que eu não imaginava, tá? Fechei negócios lá que eu não pensava, nem imaginava. Conheci pessoas bacanas, assim, pessoas que já me trouxeram, assim, grandes coisas em pouco tempo, né? Porque foi agora, acho que Semana tem 15 passada. dias, né? Mais ou menos. Semana passada. Foi. É verdade. E pude levar pessoas para lá também para conhecer esse ambiente, porque ainda não são dessa parte. Então, ampliar repertório é isso. É você estar em lugares que fogem um pouco ali da tua alçada, sabe? Além de leituras, além dessas coisas assim normais que a gente faz no nosso dia a dia. Mas é você também se dar a oportunidade de ouvir outros especialistas em outras questões, em outros segmentos, se abrir a isso, porque senão a gente fica só ali, ó. Já pensou se você só conversar com o pessoal de podcast? Só isso? Tudo bem que você entrevista vários empreendedores, mas você precisa ampliar teu repertório, ouvir outras coisas, olhar para outros, sabe? Para outros lugares. E isso para mim é tão real, Carol, que mesmo no podcast eu ouço sobre emagrecimento, ouço sobre performance, eu ouço mesmo dentro do meu nicho, que é o podcast, eu vou buscando ouvir outros assuntos, espiritualidade, eu ouço o Brunet, a inteligência emocional, eu ouço emagrecimento com o Guto, eu vou ouvindo repertórios diferentes para alimentar de coisas diferentes. Entendeu? Agora, todos os repertórios têm um ponto em comum. Qual? Mentalidade. Todos eles têm um ponto em comum. Para você emagrecer, você tem que mudar a tua mentalidade. Você tem que acreditar naquilo dali. Para você melhorar a tua comunicação, você também tem que mudar a sua mentalidade, entender que você é capaz sim, que você pode sim. Se você quiser ter inteligência emocional, você também tem que trabalhar a sua mentalidade. Perfeito. Tudo está na mentalidade. Tudo advém da mentalidade. Aí depois você vai ramificando as coisas. Ah, não, mas você fechou com chave de ouro. Obrigada, adorei. Que bom. Eu amo Napoleão Hill, né? Sou apaixonada na literatura dele e ele sempre fala sobre mentalidade. Sim, mentalidade é tudo. Tudo começa na sua mente. Se você já acreditou na sua mente, já... Quero falar uma coisa só para fechar. Toda vez que a gente está prestes, por exemplo, a vir aqui no podcast uma pessoa que você convidou ou que a pessoa está prestes a fazer alguma coisa diferente, nova, sempre vai ter aquela vozinha falando na tua cabeça. Não vai? Não vai, não vai. Sério? Até a gente que já está aqui na jogada, você recebe algum convite um pouco mais, né, diferenciado do teu habitual, que te tira um pouco dali daquela zona que você está mais confortável, mais dominante. E aí fica aquela vozinha ali, sabe aquela sabotadora ali? Então, isso também é a tua mente, que você precisa trabalhar. Porque um dia eu convidei uma pessoa também para estar comigo num evento assim, e a pessoa falou assim, não, tô passando mal. Mas eu sabia que não era, sabe? Mas é porque a gente permite que isso aconteça. Perfeito. Isso a gente precisa trabalhar. Porque senão, toda vez que você estiver prestes a romper com alguma coisa, Perfeito. vai vir uma voz ali no teu ouvido e falar assim, não. Não vai. Não vai, não. É o medo. Não vai, não. Você não é isso, você não é capaz, não lá, você não pode. Então, não dê ouvidos a isso. Mentalidade tem que estar forte. Se a gente ouvir, o ideal, então, é agora que eu vou. Se Agora você que tá eu dizendo vou. pra eu não ir. Não, agora que eu vou. Ferrou, agora que eu vou. Sim, eu vou me preparar, eu vou. Ninguém tá falando aqui, pega o medo e vai com medo mesmo. Não é isso. Não faz essa loucura não, né, tá? gente? Não vai aleatório, não. Boa. Vai com medo, mas se prepara para estar lá. Para você também não fazer besteira e não ter um efeito ruim. E aproveitar a Vai oportunidade. com medo, mas se prepara para estar lá e aproveita a oportunidade. Não perca a oportunidade. Obrigada, Carol. Deixa um recado final para o pessoal te seguir, acompanhar suas redes, procurar te acompanhar. carolmiranda.br. Agradeço por estar aqui. E, gente, olha só. Ontem foi aniversário da Rafa. Verdade. E eu trouxe um presente para te dar. Jura? Eu quero, amo presente. Cheguei antes e escondia.
Ai, meu Deus. Tomara que você goste. Ai, que lindo. Vamos ver se você vai gostar, hein? Meu Deus. Gente! Carol, você escreveu que eu sou a host do maior podcast para empreendedores. Gente, peraí, deixa eu até falar devagar. Você Carol, escreveu isso lá no grupo, não isso foi? Que eu é te a perguntei minha- isso esses dias. Isso é a minha fala para abrir o talk show de amanhã. Você falou do poder do ambiente, eu vou falar bem rapidinho que a gente tem que encerrar mesmo. Muito obrigada pelo presente. Eu falei em dado momento, por algumas vezes, por algumas vezes que eu sou a host do maior podcast para negócios, para empreendedores do Brasil. E teve uma pessoa que me falou assim, Rafa, eu queria te dar uma sugestão para você evitar essa fala, porque parece outra coisa. Aham. E aí a gente estava num evento, a Carol me falou, Rafa, você falou que você é a host do maior podcast do Brasil. Eu amei. Olha o poder do ambiente. Você está com o lugar certo. com as Eu pessoas amei que ela certas. falou, entendeu? Você eu amei. falou pra mim Teve que uma pessoa amou. que falou pra ela que não era pra ela Que falar não, isso. que não era pra eu Eu falar. falei, você falou que é a host do maior podcast de empreendedores do Brasil. Eu achei isso o máximo. Porque, gente, isso é muita certeza. É muita certeza. Sabe? Eu admirei essa certeza nela. Gente, Aí coisa eu mais preparei linda. uma lembrancinha Eu pra vou ela. mostrar pra vocês depois. Está escrito aqui. Eu escrevi, mandei Do gravar maior que podcast. ela é. Gente, a é o ma- maior presente de aniversário da vida, Ai, amiga. que Obrigada. bom. Foi feito com Receba muito essa profecia carinho. aqui. Recebe mesmo. Obrigada. Recebe sim. Nossa! E tem brownie aí que eu sei que você gosta. Louca tem do Ferrero chocolate. Rocher, tem tudo aí que eu sei que você gosta. Obrigada, tá? Deus te Nada, abençoe, meu amor. sucesso. Muito obrigada a Nossa, você. que carinho. Queria encerrar com isso, gente. Cuidado com o que você ouve, pra onde você anda, com quem você vai, porque vai custar teu sonho, vai custar tua fé, tua crença, sabe? Isso. Então, eu até escrevi aqui que eu queria deixar, como esse é o último episódio do ano, que eu desejo pra você o que eu desejo pra mim, que 2025 vai ser o meu ano de expansão. Eu decretei isso. Todo ano eu coloco um nome, eu coloco ele antes. Eu coloquei isso ontem, no meu dia do meu aniversário. 2025 vai ser o meu ano de expansão. Amém. Eu desejo isso pra você também que tá acompanhando esse podcast, que vai ouvir a gente depois, que vai assistir um corte, que eu vou fazer um corte disso. 2025 vai ser o seu ano da expansão. Decreta isso. Decreta Amém. com força, com autoridade, com poder, com fé, que 2025 vai ser o seu ano da expansão. Decreta mesmo. Põe força nisso. E quando você começa já a decretar na sua mente, nas palavras, na escrita, isso tem muita força. Sim. E aí você vai buscar o trabalho para que isso aconteça. Porque tudo envolve muito trabalho e dedicação. Mas decreta que 2025 vai ser o seu ano da expansão. A gente está aqui para ter uma vida em abundância, tá? Obrigada, Carol. Nada, meu Caleb, amor. obrigada por esse episódio maravilhoso. Gente, estou muito feliz. Muito obrigada, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Até a gente. próxima. Beijo. Até a próxima. Ai, Carol, que lindo. Obrigada.